Olá, boa noite a todos presentes em mais uma transmissão do canal GIDS. Hoje estamos aqui presentes para abordar sobre o tema a geografia e a reforma agrária no Brasil, as perspectivas e desafios. E eu me chamo Daniel Avelino, sou do curso de Geografia no segundo período, na UFCG. Estou hoje aqui dando continuidade às atividades do GIDS, justamente junto com o Projeto Integrado 2, coordenado por Xisto, professor doutor Júnior Xisto, e com meu amigo Cazuza aqui também, que vai se apresentar agora um pouco para vocês. Vou passar a palavra para ele. Boa noite a todos. Meu nome é Cazuza Bento, sou aluno do segundo período do curso de Geografia e Licenciatura da UFCG, da Universidade Federal de Campina Grande. Bom, agora dando continuidade, eu gostaria de apresentar as palestrantes de hoje à noite, que são, vou começar pela professora Valéria. Bom, gostaria de chamar a professora doutora Valéria de Marcos. Vou fazer agora a sua apresentação, professora, tudo bom? Boa noite a todos. Antes, eu queria também desejar um feliz dia do geógrafo para hoje, para todos vocês que estão aqui na transmissão. E gostaria também de dar uma pequena palavra. Aqui embaixo na descrição há um link para você garantir um certificado. Você se inscreve nesse link aqui embaixo, coloca seu nome, seu e-mail, os dados pedidos, e você vai estar garantindo um currículo, um certificado pelas lives. Bom, vamos dar continuidade agora. A professora doutora Valéria de Marcos possui graduação e licenciatura em Geografia pela Universidade de São Paulo, graduação e bacharelado em Geografia pela Universidade de São Paulo, USP, mestrado em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, sob orientação do professor Orivaldo de Oliveira, e doutorado em Geografia de Planejamento Paisagístico, na Universidade de Gênova, em 2004, sob orientação do professor Máximo Pani. Atualmente é professora doutora do Departamento de Geografia na Universidade de São Paulo, tem experiência na área de Geografia, com ênfase em Geografia Agrária. Atualmente, principalmente, ela atua nos seguintes temas: produção camponesa, produção coletiva, produção comunitária, agricultura camponesa e geografia e anarquismo. É editora da revista Agrária USP, vice-coordenadora do Grupo de Estudos da Agricultura Urbana e do Instituto de Estudos de Avanço da USP. Certo, professora? Pronto. Agora eu dou a palavra para o meu amigo Cazuza apresentar a professora Aline. Ele já vai apresentar. Ele caiu da live, Daniel. Caiu? Nossa. De qualquer forma, a gente pode avisar as pessoas que estão presentes, que estão hoje online, que durante a transmissão a gente vai fazer um sorteio de um livro, não é isso? Tá certo? Em comemoração ao Dia do Geógrafo, a gente faz o sorteio de um livro. Então é importante que vocês, portanto, preenchem esse formulário que está embaixo, tá bom? Ele chegou aqui agora. Pronto, agora vai. Aí, Cazuza, tá ouvindo? Tem saída aqui. Tem saída aqui, não sei o que foi. Pode dar continuidade, apresentar a professora Aline. Sim. Gostaria de convidar a professora Aline, Barbosa de Lima. Eu trouxe aqui uma breve síntese da biografia dela. É bacharel e licenciada em Geografia pela UFPB, Universidade Federal. É graduada em Geoprocessamento pelo IFPB, Instituto Federal da Paraíba.
é mestre em Geografia pela UFPB e é doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo. Certo. Podemos começar, professora. Podemos começar por você, professora doutora Valéria? Sim. Bom, vamos lá. Então, boa noite a todas e todos novamente. É uma alegria estar aqui no Dia do Geógrafo, comemorando essa data, em especial com a presença da Aline, que era aluna quando eu dei aula lá na Paraíba, um tempo atrás, e hoje é uma colega, uma alegria imensa ver a vida seguindo e a gente vendo, né, as pessoas que a gente viu lá atrás, começando na carreira, sonhando algumas coisas de estar aqui já com a gente. Agradecer o convite do Daniel, em especial do Xisto, que está aí nos bastidores, mas que me indicou para estar aqui com vocês. E o tema da fala de hoje é a questão, né, da reforma agrária e dos desafios que a gente tem para a reforma agrária. Eu clico no slide aqui para fazer aparecer, porque... apareceu. Isso, apareceu, professora. Tá ótimo, então. Bom, então o tema dessa conversa de hoje é sobre a geografia agrária no Brasil, né? A geografia e a reforma agrária no Brasil. Então, qual é o papel do geógrafo também para a gente entender essa discussão sobre a reforma agrária, qual é a contribuição que o geógrafo traz para isso. Eu vou começar fazendo uma breve discussão sobre essa questão desse contexto, né? Em que contexto surge essa discussão sobre a reforma agrária, né? Ela vai aparecer no capitalismo sempre como uma necessidade para resolver uma questão social que é resultante desse processo de concentração de terra e de riqueza, né? No meio, né, do capitalismo, no caso específico da reforma agrária, o fato da concentração de terras. E o entrave para sua realização sempre aparece na questão da forma como fazer as desapropriações. É sempre ali que a coisa empaca. Na história, ela vai aparecer ligada à questão das revoluções camponesas ou à questão da ação do Estado visando alterar essa estrutura vigente, né? No Brasil, ela é resultado, sobretudo, da luta pela terra por parte dos movimentos sociais, muito embora exista na Constituição a necessidade da sua realização, isso devesse estar nos programas de governo, ela não aparece e ela é resultado, né, o que a gente conseguiu fazer de reforma agrária até hoje é, sobretudo, resultado da ação dos movimentos sociais. A questão é que a busca pela reforma agrária, ela não pode se restringir apenas à luta pelo acesso à terra, mas ela precisa ser uma luta contra quem concentra a terra, ou seja, contra o capital. Porque, do contrário, a gente vai ver que acaba sempre se... avança, mas até um determinado ponto, né? A questão não vai a partir de um determinado ponto. No Brasil, nas formas agrárias, né, de uma forma geral, que são viabilizadas, né, pelo Estado, no modo de produção capitalista, acabam apontando para uma estratégia que é de garantir o avanço do capitalismo no campo, mesmo que a gente tenha os assentamentos criados e a produção seja de forma a garantir ali uma produção camponesa, uma produção de base familiar. O capitalismo continua presente por meio da circulação de mercadorias, por meio da sujeição da renda da terra ao capital. Então, quando o atravessador vai comprar essa produção desses camponeses assentados, ali a gente tem essa estratégia do capitalismo estrangulando, de uma certa forma, a potencialidade de avanço da reforma agrária. O que é uma reforma agrária? Né? É um conjunto de ações governamentais que são realizadas pelos países capitalistas para alterar a estrutura fundiária. Ela pode ter um alcance local, regional ou nacional. Ela é feita através de mudanças na forma de distribuição da propriedade ou posse da terra e deve ser realizada de acordo com planos ou programas de governo. Né? Então, nós, no Brasil, tivemos 2 planos nacionais de reforma agrária somente, um no governo Sarney, em 1985, o outro no governo Lula, no primeiro mandato do governo Lula, e todos os demais governos, né, inclusive Lula no segundo mandato e os demais governos, sempre colocaram isso como um programa
com metas muito reduzidas e, mesmo assim, sem alcançar essas metas, né? Tem sido feito com esse objetivo de desconcentrar a terra, então de retirar a terra concentrada nas mãos dos latifundiários e distribuí-la para camponeses e trabalhadores que queiram entrar na terra, né, queiram passar a trabalhar e produzir, e tem como objetivo desconcentrar e alterar essa estrutura fundiária. Muito embora esse objetivo nem sempre seja tão alcançado como deveria, né? Então, tem uma diferença também que é importante a gente ter claro entre reforma agrária e revolução agrária. A reforma altera a estrutura fundiária, mas não o modo de produção, portanto, a gente continua, por isso que eu falo dos limites, né, dessa reforma agrária no capitalismo, porque o modo capitalista continua atuando no campo e isso acaba limitando as possibilidades de sucesso da reforma agrária. Ao contrário disso, uma revolução agrária alteraria a estrutura e o modo de produção. Então, nós tivemos revolução agrária quando houve a passagem do capitalismo para o socialismo, mas no interior do capitalismo a gente fala somente em reforma agrária. Para ser eficaz, né, para que uma reforma agrária possa ser eficaz, deveria ser um processo amplo de redistribuição de acesso à terra, e não só, né? Acesso à água, acesso à infraestrutura necessária para garantir a produção e o escoamento da produção. Muitas vezes os programas de reforma agrária param no primeiro ponto, acesso à terra. É comum a gente ter assentamentos de reforma agrária que não conseguem ter acesso à água, onde os lotes não têm, nem todos os lotes têm acesso à água, nem todos os lotes conseguem ter acesso a uma estrada para garantir o escoamento da sua produção. Então, isso é muito sério, né? Isso inviabiliza, isso compromete o sucesso da reforma agrária. Ela deveria também ser parte de um programa de desenvolvimento agrário e econômico, né? Então, ser planejada como um desenvolvimento agrário e econômico. Ser planejada, coordenada e executada por órgãos públicos com autonomia para realizá-la. Então, ter esses órgãos ter um orçamento, demandar por um orçamento e ter esse orçamento e não ficar dependendo de uma política do Estado, do governo federal, para decidir, né, qual é o recurso destinado a isso. Ser executada em áreas prioritárias, né, e preferencialmente sobre áreas onde tem a grande propriedade da terra que não cumpre sua função social. Isso é importante entender, porque se a gente consegue realizar a reforma agrária, né, se ela é pensada para ser executada em áreas prioritárias, você consegue ter um conjunto de assentamentos numa determinada região e isso viabiliza fornecimento de infraestrutura, estímulo à cooperação entre os assentamentos, mas o que a gente vê normalmente no caso brasileiro os assentamentos pipocando, né, em locais resultado da luta dos movimentos, então, muitas vezes distantes, em locais inviáveis, né, onde é muito difícil garantir o escoamento, o acesso ao mercado. Então, isso é um problema que a gente ainda tem que enfrentar. Ela devia ser realizada também limitando as indenizações para desapropriação das terras a partir daquilo que é considerado um justo valor, né, e o que a gente vê muitas vezes é um abuso do poder, do preço, né, cobrado pela terra. Deveria ser capaz de modificar as relações de trabalho no campo, de modo a garantir uma melhor distribuição da renda, cumprir a legislação no que diz respeito, sobretudo, à questão dos direitos trabalhistas e do direito da questão ambiental, né? Deveria adotar um sistema econômico de investimento que priorizasse os camponeses que tivessem acesso à terra, o que significa ter programas de crédito específicos para a reforma agrária. Nós tivemos isso no primeiro governo, no primeiro mandato do FHC, mas depois isso foi desativado, e aumentar, né, as áreas de proteção ambiental em relação no interior desses assentamentos. Dois pilares deveriam estar sustentando nessa política de reforma agrária, a política fundiária, né, que regula as formas de acesso à propriedade privada, então fixa limite, define tributação dessas terras, e uma política agrícola, né, pensada como um conjunto de ações de governo que visam implantar nos assentamentos assistência social, técnica, econômica, fomento e estímulo à produção, comercialização, beneficiamento e industrialização da produção.
né? Então, isso a gente teria, se a gente tivesse, de fato, a reforma agrária como uma política de Estado, né, para garantir que ela pudesse efetivamente ser viabilizada. No nosso caso, né, a nossa concentração de terras, eu vou passar rapidamente, ela é resultado aí do processo da forma de colonização que nós tivemos, que concentrou terras nas capitanias hereditárias e nas cismarias, e ela foi legitimada e legalizada pela Lei de Terras de 1850, que, ao impedir o acesso à terra por meio de outro mecanismo que não fosse a compra e venda, portanto, negando a possibilidade da posse como uma forma de acesso à terra, ela legaliza a concentração fundiária e reconhece títulos falsificados, né? Então, é o início de um processo de grilagem que a gente tem na história do país, e esse início, ele marca toda a nossa história, porque todos os demais governos que se sucederam buscaram, por vários mecanismos, garantir a regularização, né, de terras irregularmente ocupadas. Eu estou falando aqui das grandes unidades, né, dos grilos, das terras griladas, não das terras ocupadas por camponeses para a produção de alimento. O debate sobre a reforma agrária, né, ele vai surgir ainda no período imperial, né, quando a gente estava aí, logo depois do período da independência, e quando a gente estava nas vésperas da abolição da escravatura, e o primeiro resultado dele foi a Lei de Terras, que opta, portanto, como eu acabei de dizer, pela concentração fundiária. Nos anos 40 e 50, a gente vai ter uma certa desestabilização das relações entre proprietários de terra e os camponeses que moravam nessas terras e produziam e trabalhavam para esses proprietários. O processo de modernização nos anos 40 e 50 acaba expulsando uma parte desses trabalhadores e os outros vão ser expulsos no decorrer dos anos 60, né? Ainda nos anos 50, a gente começa a ter uma primeira discussão sobre reforma agrária no governo JK, mas se fala em reforma agrária entendendo como eliminação de um atraso tecnológico, não como distribuição de terra a quem tinha intenção de produzir nessa terra, né? E esse debate fica mantido muito em círculos restritos, sobretudo entre intelectuais e políticos, com uma visão muito conservadora do que era esse processo de acesso à terra. Nos anos 60, ela vai ganhar o foco, e aí o debate se amplia para toda a sociedade. Um papel importante das vidas camponesas no Nordeste, na Paraíba, ele tem um destaque importantíssimo, que vão trazer para a sociedade, colocar para a sociedade a pauta e a necessidade da reforma agrária, amparadas pelo PCB, né, que atuava legitimando e apoiando os camponeses sem terra que estavam ali organizados na luta pela terra. Essa ação vai gerar uma forte reação por parte da igreja, que vê nessa ação e nessa aproximação do PCB com os camponeses um risco, né, muito grande, e ela vai passar a defender a reforma agrária com justa indenização, e aí várias possibilidades de interpretação, né, e a estimular muito mais a organização dos sindicatos dos trabalhadores rurais do que a realização de reforma agrária. Então, essa ação da igreja acaba deslocando o foco da luta pela terra, à luta por direitos trabalhistas. Havia uma compreensão de que o desenvolvimento do capitalismo no campo levaria a uma equalização das condições sociais, uma melhoria das condições dos trabalhadores, o que, de fato, não vai se comprovar, né? Ainda na década de 60, dois outros pontos são fundamentais. O Estatuto do Trabalhador Rural, construído em governo Jango, em 63, que amplia o direito dos trabalhadores, os direitos trabalhistas para os trabalhadores rurais, né, que até então não tinham os mesmos direitos que os trabalhadores urbanos. E com o golpe militar de 64, o debate sobre a reforma agrária vai passar a ter um outro foco, né? Há uma grande repressão aos movimentos sociais, violência e morte, e assassinatos, né?
e a criação do Estatuto da Terra, que fala de reforma agrária, que fala de combate ao latifúndio, mas que se torna, na verdade, uma lei do desenvolvimento rural. Então, há amplo incentivo à chamada modernização dos latifúndios, né, com essa criação do que o Estatuto entendia como empresa rural. Não se fala em eliminação dos latifúndios, como era previsto, não se pratica isso, e muito menos dos minifúndios, né? E para agir, o governo cria o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, esquece a reforma agrária e se ocupa exclusivamente da colonização, que passa a ser vendida para a sociedade brasileira como reforma agrária, mas vai fazer isso na Amazônia, distante do foco de luta na época, que era o Nordeste, e isso vai esvaziar o debate somado a toda a repressão e a conjuntura da ditadura militar desses anos, né? Nos anos 70 e 80, a gente passa a ter, mesmo assim, né, mesmo com a repressão, os movimentos continuaram acontecendo. Nos anos 70 e 80, a gente passa a ter aí uma ampliação dos movimentos de luta pela terra e de outros direitos, então não eram só sem terra, os trabalhadores organizados em luta. O papel da igreja é fundamental agora a favor desses trabalhadores, né, porque há um racha na igreja, e uma parte dos padres, compreendendo que as promessas, né, de uma melhor distribuição de renda não tinham sido cumpridas, vão se organizar e vão criar a Teologia da Libertação, que vai realizar uma opção pelos pobres, uma opção de denúncia e de apoio à luta dos trabalhadores pelos seus direitos. Então, é nesse período que a gente vai ter a criação da Comissão Pastoral da Terra, da Comissão Missionária Indigenista a favor dos povos indígenas, dos povos originários, e o fortalecimento na cidade das comunidades eclesiais de base, apoiando um trabalho de resistência por parte dos trabalhadores no urbano, né? E é nesse período, então, nesse contexto, que em 1985 a gente vai ter o surgimento do Movimento Sem Terra, que vai dar uma alterada, né, uma guinada na luta pela terra. Então, esses sujeitos que antes eram denominados de poceiros e que estavam em luta pela terra, espalhados em diferentes regiões do Brasil, e muito sem visibilidade, na maior parte dos casos, passam a ser chamados de sem terra, passam a ter um movimento, né, como um grande movimento que vai articular, né, as estratégias de luta. Então, o Movimento Sem Terra vai se ampliando por diferentes áreas no Brasil, pelos diferentes estados, mas isso ao mesmo tempo em que fortalece a luta, deslegitima a luta, porque a partir de então, a leitura que passa a ser feita dessa ação de ocupação de terra é uma leitura de invasão, de irregularidade, e, portanto, deve ser combatida. A mídia, nesse período, nos anos 80, vai agir com muita veemência, tanto a mídia escrita quanto a televisiva, buscando criminalizar a ação do MST, né? E, portanto, né, essa luta, essa fome de terras pelas quais que a gente tem nas classes dominantes, ela vai determinar, né, a ocupação e o uso da terra voltado para uma especulação ou produção capitalista, né, inviabiliza ou instabiliza a ocupação camponesa, né, via de regra ela ocorre para além dos padrões estabelecidos legalmente, então as grandes unidades de produção, muitas vezes fazendas, áreas griladas, têm muito mais do que previsto na lei como área permitida para a propriedade, e, sobretudo, ela reflete o caráter rentista que o modo de produção capitalista tem no campo e também a insolubilidade da questão agrária no seio do capitalismo, né? Essa luta pela terra, né, ela é uma das dimensões da questão agrária,
né? Essa questão agrária, ela envolve muito mais coisas. A gente normalmente associa a questão agrária à luta pela terra, mas ela é muito mais do que isso. Quando a gente fala de questão agrária, a gente está falando de um modelo produtivo, produção capitalista, produção camponesa, do tipo de produção de commodities, produção de alimento, em grande escala, em pequena escala, das formas de acesso a essa terra, e tudo isso, né, do tipo de mercado, para o mercado externo, produção para o mercado interno, uso ou não de agrotóxico, tudo isso reflete projetos distintos para o campo e, sobretudo, a luta de classes existentes no campo ainda hoje. Né? E, portanto, essa luta pela terra ela é estrutural no Brasil. Enquanto a reforma agrária não se realizar efetivamente, ela não se resolve. A gente tem aí como políticas de reforma agrária ao longo do tempo, né, dessa nossa história, nos anos 60, essa tentativa do João Goulart de fazer uma reforma estrutural, que acabou levando ao golpe. O primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária, no governo Sarney, em 85, no período da redemocratização, que previa 1 milhão o assentamento de 1.400.000 famílias, que não chegou a assentar 90 mil. A Constituição de 88, que vai introduzir, né, a necessidade da reforma agrária comum e transformá-la em lei. Depois nós teremos o segundo Plano Nacional de Reforma Agrária no governo Lula, que previa aí o assentamento de 400.000 novas famílias em áreas de assentamento, regularização de 500.000 famílias em posses e destinação de acesso a crédito para a compra de terras a 150.000 famílias. Paralelo a isso, no governo FHC, e foi mantido no governo Lula, uma política de contra-reforma agrária, que teve o nome de Banco da Terra no governo FHC e crédito fundiário no governo Lula, que era uma forma de compra da terra, né? Onde muitos camponeses entraram sem saber, de fato, aonde estavam indo, né? Então, via o título, o nome de reforma agrária, achava que era um processo de ocupação, de repente, no primeiro ano, se viam com uma dívida que não conseguiam pagar. Então, grosso modo, o que a gente tem, né? Se a gente olhasse aí, os anos 90 e 2000, nós tivemos um período de reforma agrária entendida como política compensatória. Então, houve, mas por variação dos movimentos sociais, conquistas de muitas áreas que pertenciam ao latifúndio, né? Resultado dessa luta. Mas, a partir dos anos 2010, 2020, a gente passa a ter uma disputa territorial muito mais avançada e o avanço da pecuária e, sobretudo, da mineração sobre áreas de projetos de reforma agrária já consolidados. Então, a gente tem aí uma disputa ao contrário, né? Então, enquanto nesse primeiro período os camponeses sem terra conseguem conquistar a terra do latifúndio improdutivo, nos anos 2010 e 2020 a gente vai ter o contrário, né? O capital avançando sobre as áreas dos assentamentos. Como medidas, né, por parte do Estado para a realização dessa reforma agrária, a gente tem a Constituição de 88, que define como lei, a Lei 8.629 de 93, criado por FHC, essa Lei 11.952 de 2009, que é o Programa Terra Legal, criado pelo Lula, a Lei 13.465 de 17 do Temer, e essa medida provisória, que não chegou a ser apreciada pelo Congresso, portanto, não se transformou em lei, 910 de 2020 do Bolsonaro. São exemplos de como o Estado foi agindo para, de uma certa forma, inviabilizar a reforma agrária, né? A Constituição, eu vou falar aqui rapidamente, que acho que meu tempo já estourou, ela prevê a desapropriação por interesse social, né? Mas, ao mesmo tempo em que ela faz isso, ela define aqui o que é função social da terra. Então, é uma terra que ao mesmo tempo, né, deveria aproveitar racionalmente, ter um aproveitamento racional e adequado, utilizar os recursos naturais de forma adequada, observar as disposições que regulam a questão da relação de trabalho e ter uma exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Se a gente for olhar, esse artigo, ele nunca foi cumprido, né? Porque a gente nunca tem todas essas coisas ao mesmo tempo, né? E, além disso, uma outra pegadinha é o artigo 185, que fala que são insuscetíveis de desapropriação as pequenas e médias propriedades rurais e a propriedade produtiva. Qual é a questão?
a questão do que se considera propriedade produtiva, né? E isso vai ser colocado aqui nessa lei 8.629 de 93, essa lei do governo FHC. Ela é um problema, né? Esse primeiro ponto foi uma forma de impedir o avanço da terra por parte do movimento social. O MST estava conquistando muitas áreas, e aí ele cria essa, primeiro como medida provisória, e depois ela é introduzida nessa lei, que impede a vistoria para fins de reforma agrária de imóveis ocupados por 2 anos e prorroga por mais 2 se houver reincidência. Vai definir módulo, aumentamos de 5 a 110 hectares, onde eles estão, aqui só para a gente ter uma ideia dessa distribuição. Então, a região do sul, sudeste, os módulos fiscais são menores, e na região norte e nordeste, os módulos fiscais são maiores, e, portanto, a gente tem que tomar cuidado quando fala de pequena e média propriedade, porque a depender do lugar, a gente está falando de coisas muito distintas. Essa lei estabelece que esses parâmetros, índices e indicadores para o controle da produtividade seja reajustado de tempo em tempo. Na prática, isso nunca foi feito. O governo Lula, no primeiro mandato, tentou fazer, mas houve, como isso tem que ser feito pelo MAPA, né, pelo Ministério de Agricultura e Pecuária, eles não permitiram, e, portanto, a situação não foi feita. Nós temos hoje índices dos anos 70, com a possibilidade de acesso tecnológico de produtividade tendo já avançado muito nesse período. Então, hoje é muito fácil ser considerada uma área produtiva, portanto, não ser realizada, não ser apta para reforma agrária, né? Além disso, a questão da indenização, o que é que vai ser indenizado ou o que não vai ser indenizado, é uma outra questão que essa lei coloca. De qualquer forma, o que eu queria colocar para vocês é que a gente tem um avanço. Embora a gente ainda fale que precisa de muito, né? Esse é o mapa da construção dos assentamentos antes da Constituição e esse pós-Constituição. Então, a partir do momento em que a reforma agrária entra na Constituição, embora com todos os entraves, ela começa a ser realizada de fato, né? Então, a gente tem uma certa distribuição de terras. Como é que a gente pode caracterizar esses governos, né? O governo FHC ele vai realizar uma repressão muito grande aos movimentos sociais, estímulo, sobretudo, essa reforma agrária de mercado, então o Banco da Terra com amplo apoio do Banco Mundial, e o aumento dos números de assentamentos criados. Por quê? Porque no segundo mandato, principalmente, o FHC altera o nome, né? Antes, assentamento era só para a reforma agrária, a área que era desapropriada para a realização da reforma agrária. A partir do segundo mandato, assentamento passa a ser todo tipo de regularização fundiária. E aí, então, criação de fato de assentamento, regularização fundiária, reconhecimento de áreas quilombolas, tudo entra no nome de assentamento. E aí as estatísticas entram. E isso é mantido pelo governo Lula. Então, não tem essa diferenciação. Se a gente quiser saber, a gente tem que trabalhar nesses dados de fato. A ação do governo Lula. Lula buscou cooptar as lideranças dos movimentos sociais e aumenta destino à política pública para realizar essas políticas, então passa a favorecer algumas áreas de assentamentos rurais, né? Tem um modelo, a reforma agrária continua como um modelo de política compensatória, sem uma alteração radical da estrutura fundiária. No governo Dilma, o discurso é todo voltado para a titulação e qualificação dos PAs, praticamente não se faz reforma agrária, ela vai desapropriar um ou outro assentamento já às vésperas do impeachment. Governo Temer e Bolsonaro, o que já estava ruim, foi ficando cada vez pior, né? A gente passa a ter a criminalização dos movimentos sociais, o fim da política dos assentamentos, principalmente a partir do Temer, que vai estabelecer a CPI da FUNAI e do MST, né? Uma titulação e regularização fundiária, principalmente para grandes unidades de produção, e o avanço sobre áreas que já eram reformadas por parte das mineradoras e de pecuaristas. Então, esse é o quadro, aqui do governo FHC até governo Temer, né? Então, a gente tem os períodos aí de ampliação do governo Fernando Henrique, depois do governo Lula, mas depois uma queda drástica mesmo nessa situação. As terras distribuídas, o que a gente tem é essa, né? Então, a gente tem aqui
Em termos de distribuição, o governo Lula, apesar de tudo, foi o que mais distribuiu, mas houve uma queda drástica com o Lula. Temer, Bolsonaro, então, não fez nada, muito pelo contrário, né? Aqui, só para vocês terem uma ideia de quais são as atividades que o INCRA faz, né? Então, ele é responsável pelos PAs estaduais e municipais, territórios remanescentes quilombolas dele, que regulariza, assentamento de fundo de pasto, que é muito comum na Bahia, e as reservas de desenvolvimento sustentável também é responsabilidade deles. Ao todo, a gente tem aí essa área, né, 87, quase 88 milhões de hectares que foram transformados em assentamentos de reforma agrária, mas muito mais precisaria ainda ser feito no país, né? E os desafios é isso, revirar esse quadro, né? A gente tem aqui uma ampliação da produção de commodities e uma redução drástica da produção de alimentos que compõem a cesta básica do brasileiro. O desafio que o governo Lula tem hoje é o de virar isso. Sonhar em virar o quadro com reduzir soja, eliminar a produção de soja, milho, cana-de-açúcar, mas aumentar a produção de alimento é fundamental para combater a fome, né, e para garantir uma distribuição melhor de acesso à renda. Então, para finalizar, quais são esses desafios, né? O que a gente teria que enfrentar para poder efetivamente realizar uma reforma agrária? Fortalecer os movimentos sociais de luta pela terra, com o apoio da sociedade civil para isso. E isso para pressionar a bancada ruralista. Hoje a gente tem uma situação muito mais conservadora no Congresso e Senado, a bancada ruralista está muito mais presente e, portanto, é muito mais difícil falar em reforma agrária hoje do que era quando o Lula assumiu em 2003. Mas realizar um plano de reforma agrária que otimize a realização de reforma agrária com aquelas áreas prioritárias que eu falei no início, né, para estimular aí uma cooperação e otimizar a infraestrutura, uma política, estabelecer efetivamente uma política de crédito especial para a reforma agrária, fortalecer e ampliar os valores destinados aos programas de aquisição de alimentos, né, o PA e o PNAE, e criar estoques reguladores, porque isso elimina a possibilidade das oscilações muito grandes de preço que a gente encontra, e isso também é um problema de combate à fome, né? Fortalecer a assistência técnica, social e econômica, não é só dizer com que se usa para combater determinada praga, mas é necessário pensar numa estruturação efetiva, né, do assentamento, estimular a cooperação, e o geógrafo tem um papel fundamental nesta parte, né? E o estímulo à formação dos mercados camponeses, né, com venda direta a partir das feiras agroecológicas, com vendas solidárias, enfim, com estímulo a uma articulação campo-cidade. É isso que eu trouxe para a conversa. Queria pedir desculpas aí pelo avanço no tempo. Tentei falar rapidamente, mas enfim. O tema é extenso, né, professora? O tema é longo. Bom, então podemos dar continuidade passar a palavra para a professora doutora Aline. Boa noite, professora. Boa noite. Eu acho que eu já posso apresentar, né? Aqui. Eu vou projetar. Já pode apresentar, professora. Certo. Bem, queria começar saudando, né, aqui os presentes, né, em especial aqui a professora Valéria, né, como ela bem colocou, tive a oportunidade de aprender com a professora Valéria ainda na graduação, também na minha fase do doutorado, né, a professora Valéria contribuiu bastante. Então, assim, é um momento muito feliz, né, agradecer o convite também do professor Xisto, né, que organizou essa atividade, e também foi meu colega na UFCG por tantos anos. E aos estudantes, né, do curso de Geografia da UFCG, parabenizar. Fiquei muito contente quando eu vi toda a programação, o esforço, e saber que vocês foram protagonistas nesse processo é muito, muito bacana de ver. Então, assim, realmente é um desafio para vocês fazer essa articulação, convidar os professores de várias instituições, e eu percebi que realmente vocês né, levaram à frente. Eu já fui professora dessa disciplina, né, na UFCG, e sei que não é uma disciplina fácil, então fiquei muito contente. Hoje eu estou, vai fazer 2 anos que eu estou na UFPB, agora no curso de Educação do Campo,
né, em novas frentes, mas o curso de licenciatura em Geografia da UFCG, né, foi onde eu passei mais de 10 anos aí lecionando, e em particular a disciplina de Geografia Agrária, né, então uma disciplina que tem toda uma relação com a minha formação também acadêmica. Para começar, né, a professora Valéria trouxe aí detalhadamente o processo de reforma agrária, conceito de reforma agrária, os números. Algumas coisas eu não vou, né, não vou me repetir, tentar não me repetir, mas de certa forma eu também pontuei, acho que de maneira mais geral, então acho que deu certo, viu, Valéria? Acho que a gente combinou. E aí, para começar, eu trouxe aqui uma frase do Yves Lacoste, né, um pensamento para comemorar aqui o Dia do Geógrafo, nesse 29 de maio, uma reflexão que ele faz no livro, né, a Geografia, isso serve antes de mais nada para fazer a guerra, onde ele faz a seguinte reflexão, né, ele diz, na verdade, a função ideológica essencial do discurso da geografia escolar e universitária foi, sobretudo, a de mascarar, por procedimentos que não são evidentes, a utilidade prática da análise do espaço, sobretudo para a condição da guerra, como ainda para a organização do Estado e prática do poder. Então, eu trouxe essa reflexão dele para fazer uma ponte também com a nosso tema da mesa de hoje. Nesse livro, né, Yves Lacoste, ele vai dividir a geografia, ele vai fazer uma discussão entre a geografia dos professores e a geografia dos estados maiores, né? E ele começa com uma provocação, falando, a geografia é uma disciplina enfadonha, é uma disciplina desnecessária, ele faz esse questionamento. Depois ele vai mostrando que a geografia escolar e universitária muitas vezes se torna, né, essa disciplina enfadonha, mas ela se torna exatamente por um processo ideológico, né? Cumpre uma função ideológica. Então, a geografia nas mãos do Estado, ela se converte no conhecimento estratégico para fazer a guerra, para dominar territórios. Então, a partir dessa provocação, Yves Lacoste nos faz realmente observar o poder da ideologia. E aí, nesse sentido que eu trago esse começo de apresentação, fazendo essa relação do tempo da nossa mesa, né, que é a reforma agrária no Brasil, pensando exatamente nessa perspectiva do poder da ideologia. Então, a gente sabe que, por exemplo, o maior movimento social de luta pela terra, né, atualmente o MST, está sendo alvo de uma CPI, né, e, né, como a Valéria bem colocou, a gente tem uma bancada ruralista, né, das maiores que já tivemos no Congresso Nacional. Então, como é que a gente consegue, né? Então, para entender a reforma agrária no Brasil, acho que a gente precisa entender essas contradições. Então, eu trouxe aqui uma passagem de um vídeo, né, que é um vídeo que eu indico do professor Mauriase, que é da editora Boitempo, que ele faz o léxico marxista, que eles apresentam conceitos de Marx de uma maneira bem objetiva em vídeos curtos do canal da Boitempo, da editora Boitempo. E aí ele traz esse livro, né, do Marx e do Engels, a ideologia alemã, onde ele apresenta três aspectos importantes para a gente entender a construção da ideologia. Então ele vai destacar o processo de naturalização, ocultamento e inversão. E é nesse ponto que eu trago que esse elo, né, tanto com o pensamento do Yves Lacoste, quando ele fala do próprio conhecimento da geografia, e também pensando a própria reforma agrária, como muitas vezes os discursos hegemônicos, né, que chegam na sociedade civil, eles se travestem exatamente desses três aspectos, né, de naturalização, ocultamento e inversão. Então, por exemplo, quando a gente pensa a propriedade privada como um direito divino, né, intocável, né, que não precisa cumprir uma série de requisitos, como a professora Valéria trouxe, nos vários preceitos legais, né, ou seja, essa aura intocada da propriedade privada, então a gente traz aí uma naturalização, né, como se sempre tivesse sido assim e não pode ser questionado. Então a gente tem muito isso, e isso não é só, né, no Brasil, mas no Brasil isso ganha uma força muito grande dentro de uma perspectiva conservadora. Né? Também o ocultamento, então, por exemplo, o fato de boa parte da população brasileira muitas vezes desconhecer que 70%, né, pelo menos no mínimo 70% da produção alimentar brasileira advém da produção camponesa, é um ocultamento, né, porque cotidianamente a gente escuta, né, uma propagação contínua da importância do agronegócio, da exportação, das commodities,
da Bolsa de Valores. E, ao mesmo tempo, né, essa grande parcela da população brasileira, né, que realiza um trabalho fundamental, que garante a nossa alimentação, passa por esse processo de ocultamento. E a inversão também, a inversão de valores, quando a gente observa que o agronegócio ele faz uso de largos recursos, né, naturais ambientais e contamina, né, solos, contamina o ar e é propagado como algo tecnológico, algo avançado e algo moderno. Então, você tem aí inversão também de valores, e isso a gente consegue observar de maneira muito forte nos dias de hoje, principalmente com o avanço, né, desse conservadorismo. Então, aqui eu trouxe algumas charges para ilustrar esse pensamento, né, essa propaganda que foi muito veiculada, né, que é o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Então, assim, enquanto professora de geografia agrária, às vezes meus alunos chegavam com isso na cabeça, assim, era muito difícil desconstruir essa ideia, porque é muito forte, né, ela vende uma ideia moderna, uma ideia avançada. Então, às vezes, eu escutava, né, então tinha todo um trabalho para a gente poder entender o que significa isso, né, o que é que significa que o agro é tech. E aí eu trouxe essas charges que, de certa forma, tentam fazer exatamente esse papel de quebrar essa visão ideológica, né, e mostrar o outro lado, né? Então, ou seja, trazer esse, né, quebrar esse ocultamento, por exemplo. Então, aí aparece o agro é tóxico, né? Então, o agro é tech, mas também ele é tóxico. E aqui essa charge que vai apresentar aqui, né? O agro é pop, mas o pop não poupa ninguém, né? E aí a imagem aqui da violência, né, dos trabalhadores sendo mortos, escravizados, as matas sendo derrubadas. Então, a partir dessa reflexão, a gente vai entendendo o significado profundo que a reforma agrária ela tem no nosso país, exatamente por ser o ponto central, né, das desigualdades sociais, né? Então, a terra no Brasil, ela se configura dessa forma, né, como um ponto fundante, vamos dizer assim, da desigualdade social. Daí, esse impasse, né, secular de não avançar na questão da reforma agrária, né, como a professora Valéria apresentou historicamente, todos os processos e lutas que foram se constituindo ao longo do tempo, né? E aí trago, né, e aí a partir dessa questão que a professora Valéria também trouxe, né, essa diferença, né, entre reforma agrária e revolução agrária, principalmente a partir do livro, né, Modo Capitalista de Produção, Agricultura e Reforma Agrária, né, do professor Ariovaldo, que é um livro que eu acho que é um livro importante para a gente entender. Então eu trouxe esse livro aqui como um ponto de referência para que a gente entenda, né, exatamente conceitualmente o que é a reforma agrária, como a professora Valéria colocou, porque a gente precisa sair exatamente do senso comum para não cair na armadilha da ideologia. Então, quando a gente vai para o debate, né, e tem esse enfrentamento de escutar determinadas propagandas, né, políticas sobre o agronegócio ou contra os movimentos sociais, né, de criminalização dos movimentos sociais, a gente precisa partir exatamente para o conceito, para o entendimento do que significa isso para a sociedade, né, não só para o Brasil, mas uma perspectiva histórica, entendendo isso nas transformações sociais. Né? Então, aí, é nesse sentido que a reforma agrária ela se diferencia da revolução agrária. No caso do capitalismo, né, a reforma agrária ela traz uma questão específica que é a terra enquanto mercadoria. Né? Então, é um ponto que, né, o professor Ariovaldo vai trazer como uma referência, que exatamente, né, eu trouxe essa citação que diz, né, no capitalismo, a terra transformada também em mercadoria tem um preço, mas não tem valor, porque é produto criado pelo trabalho humano. Então, essa especificidade da terra, ela vai gerar um conjunto de situações específicas, né, como a terra usada para fins especulativos, a terra como reserva patrimonial, né, ou seja, para vários outros fins que não sejam voltados para o social. Né, e daí toda essa ligação da terra, do uso da terra, como fim especulativo. Então, do ponto de vista da sociedade capitalista, a compra da terra ela requer um investimento em dinheiro. Então, isso se constitui uma barreira,
Por isso que muitos países capitalistas, eles precisaram fazer a reforma agrária, né? Então, aí vai listando os países que, mesmo dentro da sociedade capitalista, realizaram a reforma agrária, né? Pela necessidade, né, de acesso à terra para fins produtivos dentro dos próprios moldes do capitalismo. Nessa construção ideológica, muitas vezes a reforma agrária ela aparece vinculada ao comunismo, apenas ao comunismo, como se fosse uma bandeira comunista, né? Quando muitas vezes o comunismo ele buscou fazer revoluções agrárias, e que a reforma agrária foi feita por países capitalistas. Isso é um ponto que passa, né, é ocultado dentro do debate, exatamente para que apareça apenas como uma bandeira da esquerda, vamos dizer assim, e não do próprio capitalismo, ou do capitalismo tradicional, tipicamente capitalista, né? Já que o Brasil ele vai avançando nessas formas específicas de desenvolvimento do capitalismo, né? E principalmente não capitalista, né? Daí a manutenção de estruturas fundiárias muitas vezes também tão concentradas. E aí, no caso do capitalismo, a reforma agrária termina aparecendo como solução para viabilizar o acesso à terra. Então, é nesse sentido que a reforma agrária ela vai aparecer na história, em geral, relacionada simultaneamente às lutas, revoltas ou mesmo revoluções camponesas, né? As ações de governos visando modificar a estrutura agrária de regiões ou países. Então, no primeiro caso, a ideia central de reforma agrária está mais relacionada à ideia de revolução agrária, enquanto no segundo está mais relacionada à ideia de reforma propriamente dita, né? Então, aqui, nessa citação aparece bem marcada essa diferença entre reforma e revolução agrária. Então, quando a gente fala das revoluções camponesas, a gente realmente está pensando no processo de revolução agrária. Mas quando a gente pensa numa modificação da estrutura fundiária de um país, principalmente a partir da ação do Estado, essa ação está mais atrelada a um processo de reforma agrária, né? Então, esse é um ponto que a gente não pode deixar de entender para realmente discutir isso, né, enquanto geógrafos, no nosso processo formativo, né, nas disciplinas que vocês futuramente vão precisar ministrar. Entender essa diferenciação é um ponto importante. Então, a reforma agrária constitui-se, portanto, como um conjunto de ações governamentais realizadas pelos países capitalistas, visando modificar a estrutura fundiária de uma região ou de um país todo, né? Ela é feita através de mudanças na distribuição da propriedade ou posse da terra e de renda, com vista a assegurar melhoria nos ganhos sociais, políticos, culturais, técnicos e econômicos, né? Crescimento da produção agrícola e de reordenação do território. Esse conjunto de atos de governo deriva de ações coordenadas, resultantes de um programa mais ou menos elaborado e que geralmente exprime um conjunto de decisões governamentais ou a doutrina de um texto legal. Então, aqui só para reforçar aqui como ela vai se configurar como uma medida governamental de países capitalistas, exatamente para assegurar ganhos sociais, ganhos políticos, ganhos técnicos, econômicos, não necessariamente vinculada a revoluções agrárias. E que claro, que ela pode também estar vinculada a uma revolução agrária, mas isso aí implicaria numa mudança ampla social, né? E não exatamente o que tem sido proposto, inclusive, dentro, às vezes, das próprias lutas camponesas que existiram. Se a gente for estudar nessas lutas, muitas vezes são lutas realmente pela reforma agrária, por uma distribuição justa das terras, e não necessariamente de mudança de sociedade, embora os movimentos sociais também busquem a mudança de sociedade, ou seja, a destruição efetivamente do capitalismo. Mas nem sempre isso esteve no horizonte de todas as lutas pela terra do Brasil, né? Então, esse é um ponto também para a gente refletir. E, do ponto de vista legal, a gente tem realmente muitos retrocessos e um campo de batalha contínuo, né, que vai ser estudado, né, por muitos teóricos da geografia, mas também da sociologia, da história. Então, em relação à questão agrária. Então, em relação à Constituição de 88, né, a reforma agrária, ela vai aparecer, mas ela, na visão, né, de alguns teóricos, como o professor Ariovaldo, ela vai apresentar até alguns retrocessos, exatamente por se constituir dentro desse campo de disputas que existia no período.
Então, ele vai destacar, né, que o plenário do Congresso Nacional tornou-se, durante a Constituinte, um espaço de lutas por excelência. De um lado, pelo avanço em direção à reforma agrária ampla, geral e restrita, de outro, pelo recuo cada vez maior na proposta reformista em marcha no governo Sarney. A chamada bancada ruralista, com apoio declarado da UDR, venceu a batalha parlamentar, a Constituição de 88, passou a conter uma legislação mais reacionária do que o próprio Estatuto da Terra. Né? Então, veja assim, que nesse campo de disputas, terminou que alguns retrocessos, eles apareceram, embora também a gente tenha alguns ganhos, né? Como, por exemplo, a função social da terra, que recentemente aí foi alvo, né, de alguns questionamentos, embora não tenha avançado, mas que é muito preocupante, dado também a importância da função social da terra, que tem sido um dos principais pontos de busca dos movimentos sociais realmente para fazer, para terem seus direitos assegurados. Então, é nesse contexto que a reforma agrária vai se dando sempre de maneira muito parcial, com uma classe muito reacionária que luta, né, arduamente para impedir qualquer tipo de avanço, qualquer tipo de distribuição mais igualitária. A gente está falando da terra, mas na cidade também, né? Então, seja no campo, seja na cidade, essas terras, elas são usadas de formas muito desiguais e causam, né, o aumento da pobreza. E aqui o orçamento, né, o orçamento que o INCRA, ele lidou, né, ele executou de 2010 a 2020, a gente observa um decréscimo, né, de 2010 até 2020, então a gente sabe que muitos órgãos públicos foram bastante sucateados, ficaram praticamente sem capacidade de funcionamento, a gente passou por isso nas universidades públicas, as políticas públicas foram esvaziadas, como o PAA, o PENAI, então foi um desmonte, né, passamos por anos de desmonte de algo que já caminhava a passos lentos, né, e chegou realmente a praticamente, a gente pode dizer, de uma paralisia, né? Então esse é o cenário que a gente observa da reforma agrária né, nesses últimos anos no Brasil. E aí, né, para finalizar esses pontos que eu trouxe para a gente pensar, refletir, exatamente nessa perspectiva de entender, né, que a reforma agrária ela não é apenas a distribuição de terras, ela tem todo um processo que precisa estar integrado, né, que vai desde a ideia de modificar a estrutura fundiária de um local, né, no Brasil ela tem sido feita apenas para dirimir conflitos, né, de maneira muito pontual, então ela precisa ser pensada para realmente alterar essa estrutura fundiária, construir infraestrutura, como a professora Valéria colocou, né, não adianta você construir um assentamento rural num local que não tem acesso, não tem estrada, não tem viabilidade econômica, né, a terra não é produtiva, então você tem que ter uma infraestrutura, ter fundamentos políticos, jurídicos, econômicos, técnicos e sociais, né, integrar um plano governamental, envolver diversos setores da sociedade, né, sem envolver diversos setores da sociedade é muito difícil que a reforma agrária ela consiga avançar, identificar áreas prioritárias a partir do critério da função social da terra. Então, a União tem, né, a destinação de terras da União, por exemplo, poderia colaborar muito com o avanço da reforma agrária. Indenizar propriedades de terra sem oferecer vantagens financeiras. Priorizar a pequena propriedade camponesa e apoiar a agricultura sustentável. Né? Então, esses seriam alguns das diretrizes que a reforma agrária precisa alcançar. E, finalmente, a política fundiária e agrária formam os dois pilares da reforma agrária, e suas características podem nortear a elaboração de planos de reforma agrária. E aqui, né, os dois textos que eu indico, né, que é esse livro Modo de Produção Capitalista, a Agricultura e Reforma Agrária, do professor Ariovaldo Belém de Oliveira, e a Geografia e seu Cerne, em primeiro lugar, para fazer a guerra, de Vila Costa, que eu acho que são dois livros que vão ajudar a gente a pensar o panorama da reforma agrária. É isso. Obrigado, professora, pelas palavras. Muito importante debater sobre esse assunto. Bom, aqui no chat tem uma pergunta. Eu gostaria de falar que quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aí no chat, que eu vou responder agora. E a pergunta é a seguinte:
Por trás da lente, perguntou: no Brasil, a reforma agrária nunca foi plenamente realizada. Por quê? Então, professoras. Passo a palavra para a Aline, que eu comecei, então agora ela começa a responder. Certo. Professora Aline? É uma pergunta importante, né? Eu acho, Sim. a gente pensar assim, por quê? Né? Por que a gente nunca... E principalmente se a gente for fazer um retrospecto e pensar os países que fizeram a reforma agrária ou revoluções agrárias. Então, né, nesse livro do professor Ariovaldo, ele vai trazer, né, exemplos de países capitalistas, por exemplo, que fizeram a reforma agrária. Ele traz o exemplo da Itália, traz o exemplo da França, da Espanha, né? Vai mostrando aí vários exemplos, inclusive alguns que ele considera até como próprias revoluções agrárias, como os Estados Unidos, né, com a Lei de Terras Americana de Abraham Lincoln, que vai distribuir uma quantidade de terras expressivas para a população. Então, a gente vai pensando, né, que historicamente outros países fizeram, por que não o Brasil? Né? Então, acho que um autor que ajuda muito a gente a entender esse processo é o José de Souza Martins. Ele tem um livro, né, que é muito bom, que é O Cativeiro da Terra, que ele diz, né, que no Brasil, né, quando o trabalho era cativo, a terra era livre, né? E a partir do momento que o trabalho passou a ser livre, a terra se tornou cativa, né? Passou a ser cativa. Então, eu acho que é nesse ponto que a gente consegue entender por que nunca no Brasil a gente realizou a reforma agrária plenamente. Então, um país que foi o último a abolir o trabalho escravo, né? E, na verdade, a gente nunca aboliu pelos casos recentes que a gente sempre tem visto da escravidão contemporânea, que aqui é um termo, inclusive, que eu tenho escutado mais, escravidão contemporânea, que eu acho melhor do que trabalho análogo à escravidão, porque é como se não fosse, né? Quando a gente usa o análogo como, né, um anacronismo, mas, de fato, o que a gente tem é uma estrutura, né, histórica, onde a terra ela está extremamente arraigada a um poder político e econômico, né, familiar, inclusive, e que cria oligarquias, e essas oligarquias elas dominam esses territórios, tanto economicamente como politicamente. Então, são os mesmos indivíduos, os mesmos sobrenomes que detêm essas terras historicamente e que conseguem representação política nos espaços de decisão, nos principais espaços de decisão. E dessa forma a gente fica cada vez mais distante de realmente alcançar qualquer horizonte de justiça social. Então, eu vejo dessa forma. Certo. Tem outra pergunta aqui no chat do Cineia Cabral, que é a seguinte... Aí passar para a professora Valéria, aí depois a gente pergunta a próxima, pode ser? Pode ser. Eu queria só acrescentar mais uma camada em cima dessas questões que a Aline colocou. Além desse livro Cativeiro da Terra, do Martins, também tem O Poder do Atraso, né, que é um livro também fundamental para a gente entender o papel das oligarquias agrárias na constituição do capitalismo brasileiro e o quanto a terra é central nisso. Né? A Aline falou da questão desse papel familiar dessas oligarquias. O Marcelo Fernando Terenci fez o doutorado comigo estudando a questão do programa Terra Legal e mostrou o que ele chamou de grilagem familiar, né, mostrando o quanto essas famílias, né, muitas vezes grileiras, né, com acesso ilegal à terra e dividindo entre membros da família para parecer que a terra não era uma única propriedade, e aí mapeou isso, é muito interessante, acho que vale a pena olhar para esse material. Mas o que eu queria colocar é o papel também da renda da terra, né, como central para a gente entender esse capitalismo. Nosso capitalismo é rentista. Né? Quando a gente fala de uma produção capitalista, a gente está falando de uma produção que é feita com o objetivo de ter um lucro. Né? E isso está dado no processo de produção. Na agricultura, a gente tem uma camada a mais, que é a renda da terra,
que é um lucro extraordinário, né? Depois que, quando tudo chega, toda a produção chega no mercado, a depender da demanda por essa produção, é possível especular ainda mais, aumentar ainda mais o preço desse produto para o mercado. E é ali que os proprietários de terra ganham ainda mais, né? Então, por que é que não querem? Porque eu falei rapidamente, a Aline voltou nisso, esse medo de que a reforma agrária pareça ser uma coisa de comunista, de revolução, quando, na verdade, ela tem um papel de fazer funcionar o capitalismo, né? Nenhum dos países que a Aline acabou de colocar são socialistas, são comunistas, muito pelo contrário, todos capitalistas, né? Mas fica esse debate, esse jogo ali de que eles são, de que é uma coisa do comunismo, né? Para ocultar justamente essa questão da importância da renda da terra para a questão da especulação, para a questão de um ganho extraordinário, né? Então, considerando isso, eu acho que é muito difícil que a gente consiga, né, vencer isso, porque são essas elites que estão no poder, né? E são eles que definem as políticas. Essa é a questão, no final das contas. Opa, gente, deixa eu só interromper vocês aqui um pouco. Quero saudar as pessoas que estão online, quero agradecer pelo acompanhamento. Eu queria fazer o sorteio, né, do livro tem a ver com o movimento social. A gente já fez esse sorteio na sexta-feira. A gente vai fazer um outro, né, que é ainda de uma publicação minha. Deixa eu só colocar aqui. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Cadê? Pronto, vamos lá. Só me permite interromper um pouco. Parabenizar pela exposição antecipadamente. Já estamos agora a 1h11 de live. A gente vai pegar no último bloco, né? Deixa eu só habilitar aqui. Pronto, gente. Vai ser o livro A Produção do Espaço Urbano de João Pessoa, Paraíba, uma análise a partir das práticas socioterritoriais de movimentos sociais urbanos. Tá certo? Então, vocês que estão participando online, vocês preencheram um formulário. Eu vou colocar o nome de vocês aqui, agora, quem preencheu. E vou pedir para sortear. Vamos lá. Pronto. E a sorteada foi a Dulcineia. Então, parabéns, Dulcineia. Parabéns pelo sorteio do livro, tá certo? Deixa eu só... Tá, o confetezinho de parabéns. Pronto. É isso, gente. Eu quero... Deixa eu só tirar aqui a exposição. Cadê os meninos? Eles sumiram. Deixa eu botar de volta. Gente, eu quero mais uma vez já agradecer a Valéria, né? Eu não vou retornar agora, os meninos vão ficar para finalizar, mas a Valéria e a Aline, tá certo? Pela participação, e a todos que estão presentes, informando que a gente vai fazer uma pequena mudança amanhã, tá? Amanhã estava previsto um encerramento que seria com o Urbano, mas um colega nosso teve um problema pessoal, não vai poder participar, e eu vou estar falando sobre o profissional de geografia, tá certo? Então, meninas, muito obrigado mais uma vez. Daniel, e Cazuza, só para lembrar a questão no encerramento, assim que eles sumiram de novo, mas aqui, eles estão por aqui, devem estar por aqui, ou pelo menos o Cazuza está por aqui. Mas assim que terminar, viu, Cazuza? Assim que terminar, lembrar, tá certo, de passar a palavra para as professoras com as considerações finais. Enfim, tchau, meninas. Um abraço, boa noite para vocês, mas eles continuam aqui, tá, contigo? Tá ok, tchau, tchau, querido. Eu vou só habilitar aqui a pergunta que havia sido colocada enquanto o Daniel retorna. Vamos lá, deixa eu habilitar aqui a pergunta, foi de Dulcineia. Como vai se plantar tais estudos na demarcação de terras indígenas? Eu não sei se eu entendi a pergunta, mas a questão da demarcação das terras indígenas, ela também aparece como um resultado
uma conquista do movimento indígena e que vai ser presente na Constituição de 88, da mesma forma que a questão do reconhecimento das terras das comunidades quilombolas, e é importante deixar claro que não é uma conquista da Constituição, não é a Constituição que dá, não é a Assembleia Constituinte que garante o direito, mas é resultado da pressão dos movimentos sociais indígenas, por causa da questão da terra indígena e quilombola, no caso do movimento negro, no caso da questão das comunidades quilombolas. Hoje a gente tem um movimento, um ministério, né, dos povos originários. E Valéria, só uma retificação. A Dulcinea, Oi, perdão. É só uma retificação. A Dulcinea, ela na verdade é implantar, tá? Como vai implantar tais estudos na demarcação de terras indígenas, que ela tem escrito plantar, né? Uhum. Então, hoje, com essa criação do Ministério dos Povos Originários, eu acho que a gente pode pensar num avanço, né, numa possibilidade maior de avanço para o reconhecimento dessas áreas. Mas é importante entender que eu acho que é o primeiro governo, né, que a gente tem, onde a gente tem um quadro onde o governo sinaliza com uma necessidade de um reconhecimento dessas terras e cria um ministério para pensar nisso. E cria a condição para pensar num processo para efetivamente viabilizar essa demarcação, né? Desde 88, quando a Constituição garantiu o acesso, era necessário que o Estado financiasse, né? Destinasse recurso para garantir essas titulações. E aí, todo um estudo por parte dos antropólogos para reconhecer essas áreas, esses territórios tradicionalmente ocupados por esses povos indígenas, só que um processo muito moroso e muito lento, né? Então, eu acho que a partir desse governo, a gente começa a ter no horizonte uma possibilidade de uma ação mais efetiva, né? Então, nós temos uma indígena, né, como ministra, e isso permite que ela coloque, né, com mais veemência quais são os anseios, quais são as demandas dos povos indígenas, e diante dessa possibilidade, dessa criação desse ministério, o governo acena com o desejo, né, de efetivamente regularizar essas terras. Agora, a gente precisa ter claro, né, que isso é uma mudança de rota muito drástica, porque desde o início o que foi a ação dos estados foi sempre aquela de pensar, ter uma política assimilacionista, de não reconhecer o direito dos povos às terras que ocupavam, e de pensá-los como parte da sociedade brasileira, portanto, como brasileiros, não como indígenas, com uma outra forma de pensar o seu próprio território. E o exemplo aberrante disso foi o Bolsonaro, né, o que a gente viu aí dessa catástrofe com os Yanomamis é só um exemplo disso. Agora, apesar disso tudo, né, apesar, então, dessa possibilidade desse avanço, na minha opinião, uma coisa que a gente não pode perder de vista é que a gente tem um orçamento muito reduzido, ele vem um orçamento do ano passado com um orçamento que é do governo Bolsonaro, né, que deixou, e, portanto, há um limite financeiro para colocar essas demarcações em prática, e de outros a gente continua tendo uma bancada ruralista, a gente acabou de falar disso anteriormente, que reage a isso, né? Muitas dessas terras indígenas, elas estão sobrepostas a áreas que estão ocupadas, hoje se transformaram em fazendas, na verdade são as fazendas que estão sobrepostas às terras indígenas, porque eram eles que estavam ali primeiro, né? Mas é importante a gente ter clareza disso, dizer, o fato de ter o ministério, de ter uma indígena como ministra, do governo acenar esse desejo, não torna automática essa demarcação, né? Então, acho que a gente também tem disputa pela frente e a gente, como sociedade civil, tem que se posicionar muito na defesa dessa ação de demarcação e reconhecimento histórico, né, ao direito à terra por parte dos povos indígenas. Bom, é isso, professora. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum questionamento?
Pode ser o de vocês, Daniel. Certo, professor. Gostaria de perguntar sobre... Justamente, temos essa lei de 1988, temos leis antes disso, tem um decreto antes desses tempos todos, temos várias questões, mas justamente o atraso na reforma agrária se dá por qual motivo especificamente? Porque nós vemos que, apesar de ter uma demanda, apesar de ter questões que vão muito além do que a gente pode até imaginar assim, em questões, a reforma não vem ganhando com grandes passos, a população tipo não sente que a reforma tem sido implantada assim de uma forma mais geral. Ainda tem muitas pessoas que não possuem terra, muitas pessoas que estão desamparadas, e justamente essa questão, por que a demora para ser implantada de uma forma mais abrangente? Daniel, deixa eu só acrescentar essa tua pergunta, se os professores me permitem. Certo. Bom, a Aline lembrou, né, a questão da CPI, né, do MST, né, já houve uma CPI anteriormente e não deu certo, só que agora a gente está numa outra conjuntura, né, a gente tem um Congresso bem mais de extrema direita, né, pessoas defendendo muito, né, o pensamento do agronegócio, inclusive. A minha pergunta é, como vocês visualizam essa CPI? Essa CPI tende a provocar alguma consequência séria para o movimento? Há necessidade de se ter um apoio por parte, principalmente, né, de pesquisadores que são mais progressistas, enfim, de dar algum tipo de apoio, ou não há necessidade? Vão conseguir, eles vão conseguir sair de mais dessa CPI? Como é que vocês visualizam esse atual quadro que a gente tem agora implantado? Os meninos caíram ambos, aí eu vou ficando por aqui para não deixar vocês sozinhas aqui, tá? A Aline pode começar, e na outra. Eu penso que o MST ele tem um quadro muito preparado, assim, né, para se defender. Então, assim, começa por esse ponto, assim, que tem líderes, né, líderes importantes como João Pedro Stegli e outros que têm toda uma fundamentação dos motivos, né, da história do movimento, da importância do movimento para o Brasil. E, nesse sentido, eu penso que talvez seja realmente um momento da população conhecer o MST. Então, assim, por um lado, a oposição, né, eles vão tentar encurralar o movimento, mas talvez o movimento consiga exatamente comunicar para a população brasileira, né, que muitos analistas criticam a comunicação do MST, mas existe uma estrutura muito forte que destrói essa comunicação. Então, eu não vejo que é culpa do movimento, mas realmente é uma estrutura que inviabiliza essa comunicação, inverte, né? Por isso que eu trouxe essa questão da ideologia para trabalhar a reforma agrária, porque eu acho que é um ponto assim que a gente não consegue avançar também muito por essa visão da sociedade de não entender a importância da reforma agrária não só para as pessoas do campo, mas para toda a sociedade. Então, a gente não consegue chegar nesse lugar da sociedade, entender o significado da reforma agrária para uma transformação social profunda, né? E aí, nesse sentido, eu acho que a CPI ela pode oportunizar realmente espaços de informação, né? Porque, na verdade, o que ocorre é uma inversão, porque quem deveria estar sendo alvo da CPI eram os grileiros, né? E não quem luta para fazer cumprir a função social da terra. Então, isso é o que a gente enxerga hoje, que eu vejo hoje nessa CPI dos movimentos sociais. Se eu posso acrescentar uma aqui, eu entendo que acho que eu concordo com a Aline com relação a essa força que o movimento tem, essa estrutura para responder, mas acho que cabe a nós, né, intelectuais que trabalham com essa questão, apoiar essa luta, né?
e apoiar essa defesa, e sair na defesa do movimento, né? Que a outra CPI que já teve, e que praticamente interrompeu a realização da reforma agrária, mostrou o quanto eles, quando querem, são capazes de, justamente porque invertem, né, o que está ali, ler dados como querem, né? Então, da outra vez, o que foi questionado era a presença de funcionários públicos nos assentamentos, quando, na verdade, se tratavam de assentados que tiveram acesso ao Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária, se formaram, se graduaram e passaram a trabalhar, muitos deles como professores do campo, formados nos cursos de educação do campo construídos a partir desse programa, e aí uma leitura seca e imparcial, né, muito parcial, na verdade, desses dados, questionou isso e disse que essas pessoas não poderiam mais ser assentadas porque eram funcionários públicos, porque isso é uma regra, de fato, né, de que nenhuma pessoa que tenha cargo público pode ter acesso à reforma agrária. Só que isso é antes, né? E tem que entender qual é a história daquele assentado. Então, eu acho que a gente precisa, de fato, sair no apoio ao movimento e à realização da reforma agrária, a necessidade dessa manutenção. Porque o risco é o risco, de fato, deles acabarem, enfim, desqualificando, né, o movimento. Bom, é isso. Obrigado pela palavra das professoras. Muito obrigado pela presença de vocês. E eu quero convidar vocês para o encerramento das lives amanhã, que ocorrerá à noite. Qual é a live mesmo, professor? Xisto? Opa, antes vamos passar se as pessoas querem acrescentar mais alguma coisa, considerações finais. Amanhã a gente vai falar sobre a atuação a atuação do profissional de geografia. Ok. Pronto. Alguém aí tem alguma consideração a mais a fazer? Alguma pergunta? Na verdade, Daniel, agradecer às professoras e passar elas para o encerramento delas, tá? Para a Sim. consideração delas. Certo. Sim, obrigado, professora doutora Aline de Lima. Obrigado, professora doutora Valéria de Marcos. Sua participação foi fundamental, essencial. Eu agradeço o tempo, a dedicação de vocês e por compreender que somos alunos do segundo período de Geografia, estarem aqui presentes conosco, dando essa força, esse apoio. E obrigado também ao professor, nosso coordenador, professor Xisto Júnior, pela sua oportunidade de estar aqui. Passo a palavra para vocês. Eu gostaria de agradecer o convite do Xisto e parabenizar vocês. Eu hoje que estava pensando assim, ainda bem que no meu tempo não tinha isso, que eu estaria com dor de barriga se eu tivesse que fazer isso como estudante. Como professor eu já estava, imagina como estudante. Queria dizer que foi uma alegria estar aqui com vocês, com a Aline, para reforçar essa questão. E vou fazer uma publi. Nós teremos esse ano o 10º Simpósio Internacional de Geografia Agrária, 11º Simpósio Nacional de Geografia Agrária, vai ser realizado aqui na Universidade de São Paulo, de 14 a 18 de novembro. Nós estamos com inscrições abertas, o site foi para o ar hoje, a gente está atrasado, mas trabalhando para a coisa poder funcionar e poder receber vocês com muito carinho, né? Então, fica aqui o convite para que vocês visitem o site, é só procurar 10º Singa 2023, vai aparecer o site para vocês. E, obrigada! Então, foi ao ar hoje, e espero encontrá-los aqui. Queria agradecer, de fato, mais uma vez, vocês, o convite aqui, é uma honra estar aqui com vocês e, de uma certa forma, voltar para Paraíba, que mora no meu coração. Professora Aline? Também gostaria de agradecer, parabenizar mais uma vez a organização do evento, né, e dizer que foi muito gratificante estar aqui com duas pessoas tão queridas, professor X, professora Valéria, que são pessoas que tiveram na minha trajetória profissional, então a gente
é muito bom, né, ter esses momentos, essas trocas, e fazia realmente muito tempo que eu não via nenhum dos dois, então foi muito, muito bom. E também parabenizar pelo tema, né, um tema super importante, né, observar que vocês colocaram essa temática na semana, né, do projeto integrador, né, consideraram o trabalho da reforma agrária, e dizer, né, que é sempre um desafio, né, principalmente nesse estágio de formação do segundo período, primeiro período, segundo período, mas que vocês saíram muito bem. Então, parabéns e vamos em frente. Obrigado. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Boa noite, professores.